Existe um pesquisador nos Estados Unidos que consegue prever se o seu casamento vai terminar em divórcio ou não apenas assistindo 15 minutos entre uma conversa entre você e sua esposa ou entre você e seu esposo. E ele consegue acertar mais de 90% das vezes dos casos que ele analisa. Parece coisa de filme, né? Mas é ciência. Simplesmente ciência de verdade aplicada. O nome dele é John Gottman. E ele passou mais de 40 anos estudando casais em um laboratório que ficou conhecido como Love Lab, o laboratório do amor. E o que ele descobriu vai contra praticamente tudo que você já ouviu sobre como fazer um casamento funcionar. Então fica aqui comigo, porque eu vou te mostrar exatamente o que esse pesquisador procura quando ele observa um casal. E o mais importante, vou te mostrar como você pode usar essa informação para melhorar o seu próprio casamento. A primeira coisa que o Gottman descobriu é que o maior mito sobre casamento é justamente aquilo que todo mundo repete o tempo todo, que a chave para um casamento feliz é aprender a se comunicar melhor e resolver conflitos apenas. Parece fazer sentido, né? Se vocês brigam muito, aprendam a resolver as brigas, só que não é só assim que funciona. Não é só isso que resolve o problema. Sabe o que a pesquisa mostrou para ele? Que cerca de 69% dos conflitos em um casamento são aquilo que ele chama de problemas perpétuos. É isso mesmo, ou seja, são problemas que não têm solução. Não é porque você não é tão habilidoso, é porque simplesmente não vai solucionar, você vai morrer com esse problema, você vai até que a morte o separe, ou seja, vai acompanhar até que a morte o separe. São diferenças fundamentais de personalidade, de valores, de jeito de ser, e casais felizes não são aqueles que resolvem todos os problemas, são aqueles que aprendem a conviver com esses mesmos problemas. Deixa eu te dar um exemplo prático do que acontece aqui em casa. Eu e minha esposa, Paty e eu. Como que funciona aqui? Eu acordo cedo diariamente e ela acorda mais tarde, mas ela dorme também mais tarde. Ela claramente é noturna e eu claramente sou diurno. É evidente que a gente tenta se adaptar, mas perceba, somos diferentes nesse quesito. Mas tem uma diferença que é ainda maior em relação a isso, que é até meio estranha quando eu falo. Quando a gente pensa em férias aqui em casa, a minha percepção de férias e a percepção da Paty de férias são posições totalmente contrárias. Apesar de eu sempre levantar cedo, a Paty levantar um pouco mais tarde, no período de férias isso inverte. Por quê? No período das férias eu fico pensando o quê? Férias é descansar, é ar-condicionado, uma cama e um lugar tranquilo. Para a Paty, férias é basicamente um checklist que você tem que aproveitar cada minuto, cada segundo daquela viagem. Então ela tem que levantar às 5h30 da manhã, porque senão a gente já está atrasado. 5 horas da manhã, senão a gente já está atrasado. 5h30 a gente já está perdendo. Tem que ir tomar o café da manhã, tem que fazer, tem que acontecer. Você tem que aproveitar o máximo de tudo isso. Perceba que nós já vivemos essa lógica desde 2013, né? Desde o momento que a gente casou ali, em julho de 2013, a gente vive essa lógica. E como que a gente vai resolver? Como que eu vou mudar a percepção da Paty para a ideia de casamento, ou para a ideia de férias? Ou ela vai mudar a minha percepção de férias para entender que é um checklist que a gente tem que estar fazendo tudo a todo momento? A verdade é simples. A gente não vai mudar um ou outro. E é exatamente isso que nos distingue, nos separa daqueles casais infelizes. Por quê? Porque o casal infeliz, ele fica tentando mudar o outro o tempo todo. Eles ficam durante anos e anos batendo na mesma tecla. Tentam convencer o esposo e a esposa que ele está errado. Não, a forma de enxergar férias é diferente, não é desse jeito. E o pior de tudo é que isso só gera frustração, ressentimento e distância entre eles. Mas então, se não é a resolução de conflitos que determina se um casamento vai dar certo ou não, o que é? E aí entra que a descoberta do Gottman. Ele identificou 4 comportamentos que são tão destrutivos que ele chamou de os 4 cavaleiros do apocalipse. Quando esses 4 comportamentos aparecem num determinado casamento, o casamento realmente está em perigo. O primeiro cavaleiro aqui é a crítica. E eu preciso fazer uma distinção para a gente saber sobre o que a gente está conversando. Reclamar de um comportamento específico não é crítica. Crítica é quando você ataca o caráter do seu esposo ou da sua esposa. Percebe a diferença? Uma coisa é você virar e falar bem assim, olha, você esqueceu de pagar a conta de luz e isso me deixou preocupada ou me deixou preocupado. Outra coisa completamente diferente é você dizer o seguinte, você nunca se lembra de nada, você deixa tudo nas minhas costas, você é totalmente irresponsável. No primeiro caso, você está falando de uma ação específica. No segundo, você está atacando a pessoa, você está atacando quem ela é. E quando a crítica se torna o padrão, o casamento começa a adoecer. O segundo cavaleiro é o desprezo. E esse segundo Gottman é o mais perigoso de todos. Por que esse é o mais perigoso? Porque ele entra de forma sorrateira dentro do seu lar. Quer ver uma coisa? Se eu viro para você e falo bem assim, você despreza seu esposo ou despreza sua esposa, muito provavelmente você vai falar que não. Agora, vamos mudar essa pergunta? Vamos ser mais específicos? Em algum momento dessa semana você tratou sua esposa ou seu esposo de forma
a se colocar numa condição superior, onde você está em cima e a sua esposa ou seu esposo está lá embaixo, e você olhando do alto da sua sabedoria? Ou você em algum momento falou de forma sarcástica com ele ou com ela? Ou você zombou dele de alguma forma, de algum jeito diferente? Perceba, tudo isso é desprezo. O desprezo é revirar os olhos quando ele fala, é o tom de voz que você diz, você é um idiota sem usar essas palavras, é a piada que humilha, aquela piada disfarçada de brincadeira, sabe? O desprezo é tão tóxico que o Dr. Gottman consegue prever problemas de saúde física em casais onde o desprezo é frequente. Isso mesmo, desprezo no casamento afeta inclusive o sistema imunológico. O terceiro cavaleiro é a defensividade. Sabe quando seu esposo ou sua esposa traz uma queixa e em vez de ouvir você já começa a se defender? Eu não fiz isso, foi você que fez aquilo primeiro. A culpa não é minha, a culpa é sua, porque você causou tudo isso. A defensividade é basicamente uma forma de dizer: o problema não sou eu, o problema é você e exclusivamente você. E quando os dois ficam nesse jogo de empurra para a culpa é sua, a culpa é minha, ninguém assume a responsabilidade. E sabe o que é o pior? Quando ninguém assume a responsabilidade, o problema permanece, cresce o problema, cresce o ressentimento e nada muda. O quarto cavaleiro é exatamente o distanciamento emocional. É como se tivesse um muro de pedra entre vocês. É quando a pessoa se fecha completamente, para de responder, para de olhar, para de interagir com você. Dá aquele famoso gelo, sabe aquele silêncio que a pessoa simplesmente não fala, é como se ela nem existisse ali? Isso geralmente acontece quando a pessoa está tão sobrecarregada emocionalmente que ela simplesmente desliga. E embora possa parecer uma forma de evitar a briga, na verdade esse tipo de conduta, essa conduta, ela piora a situação. Por quê? Porque ela comunica desprezo e abandono. Agora eu sei que você deve estar pensando: Ilquias, isso aqui acontece aqui dentro de casa, o meu casamento está em perigo? Calma, tudo bem, isso acontece em todo casamento, aqui dentro de casa também acontece. Esses comportamentos, se você for olhar a minha vida, você vai encontrar isso também. Você vai encontrar esses comportamentos na vida de todo mundo. A questão não é se eles aparecem, a questão é com qual frequência eles aparecem, se vocês conseguem reparar ou não aquele problema gerado. E aqui entra uma outra descoberta por parte do Gottman. Ele descobriu que casais felizes têm uma proporção de interações positivas muito maiores do que as negativas. Como assim, Ilquias? Para cada uma interação negativa, ou seja, para cada uma demonstração de desprezo, um casal saudável tem 20 interações positivas. E durante um determinado conflito, essa relação diminui um pouco. Então, a cada uma interação negativa durante um conflito, você tem 5 positivas. Isso significa que não é sobre eliminar todo conflito, ou todo comportamento negativo, todo comportamento que causa um problema dentro do seu casamento. É sobre ter muito mais momentos de conexão, de carinho, de admiração, de humor, do que momentos de tensão. Pensa nisso como uma conta bancária emocional. Cada interação positiva é um depósito, cada interação negativa é um saque. Se você só faz saques, a conta fica no vermelho. Mas se você mantém um saldo positivo alto, quando vier um saque, infelizmente de um comportamento que seja negativo, você aguenta, você simplesmente segue adiante. E como você faz esses depósitos? E aí que entram os 7 princípios que dão nome ao livro do Gottman. Eu não vou conseguir detalhar todos aqui para você, mas deixa eu te dar o mais importante de todos eles. Mapas do amor. É isso mesmo. Aí você deve estar pensando: Ilquias, é um livro cheio de declarações de amor? Não, o mapa de amor é o conhecimento que você tem sobre o mundo interior do seu esposo ou da sua esposa. Você sabe quais são os sonhos dele? Você sabe quais são os medos que ele tem hoje, ou os medos que ele tinha ano passado, ou quando ele era criança? Quais são as frustrações que ele tem em relação ao trabalho? Quais são os medos que ele tem em relação à parte financeira? Quais são os sonhos que ele tanto almeja, ou tanto almejava alcançar e que em algum momento ficaram para trás? Quem são os amigos mais próximos do seu esposo, da sua esposa? Qual foi a melhor lembrança da infância? Casais felizes continuam atualizando esse mapa ao longo dos anos. Casais infelizes param de perguntar, param de se interessar e aos poucos vão se tornando estranhos que dividem a mesma casa. Então o que eu quero que você leve desse vídeo para você, para o resto da sua vida, e que você já aplique hoje, é parar de tentar resolver todos os problemas, porque afinal de contas, existem problemas que têm solução e outros não. E está tudo bem, isso acontece na vida de todo mundo, dos casais felizes e dos casais infelizes. Agora, você deve sim ficar atento à existência e à frequência dos 4 cavaleiros. Quando você perceber que a crítica, o desprezo, a defensividade, o distanciamento emocional está sendo recorrente dentro da sua casa, acenda um sinal de alerta, preocupe-se e, mais importante, invista nos depósitos, nos pequenos momentos de conexão, no interesse genuíno
pelo mundo interno do seu esposo ou da sua esposa. Porque no final das contas, casamento feliz não é casamento sem problemas. É casamento onde os dois escolhem todos os dias se aproximar em vez de se afastar. Se você gostou do vídeo, já deixa o like e compartilhe com uma pessoa que possa ser beneficiada por ele. E me diga aqui nos comentários, você já conhecia esses 4 comportamentos que destroem o casamento? Ou você acha que faltou mais algum que é extremamente perigoso também para o casamento? Me diga aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!